Alô, galera goiana! Alô, galera colorada! Aquele abraço a vocês. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. E neste vídeo eu vou tratar e analisar a derrota do Vila para o Fluminense no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, resultado que eliminou o Vila Nova da competição na reabertura do estádio Serra Dourada, com quase 30 mil pessoas lá dentro. O Vila Nova acabou sendo superado pela equipe carioca outra vez e deixa a competição. Mas vamos fazer uma análise, né, do que foi o jogo, do porquê da derrota colorada. Logo na sequência, depois da vinheta. Estou aqui em casa no Futebol 62 e é uma grande satisfação sempre contar com a sua audiência aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Desta forma você ajuda a fortalecer este trabalho e também a fazer com que cresça, né, este espaço dedicado ao futebol goiano. Estamos caminhando aí para os 4.000 inscritos e tudo isso de forma orgânica, né? Nunca investimos para buscar seguidores, para buscar inscritos. Tudo isso, todos estes inscritos no nosso canal estão aqui por livre e espontânea desejo, né? Eles foram lá, clicaram e passaram a seguir o canal. Bem, vamos ao jogo, né? Eu gosto sempre de começar com os números do jogo, mas primeiro vou trazer a renda, até para a gente falar sobre isso. A renda de R$ 810.430 para um público de 29.138 pagantes. Este, o maior público do futebol goiano pós-pandemia, né? A pandemia de 2020/2021, a reabertura dos estádios ao público no mês de setembro, né, do ano passado, e desde então este é o maior público do futebol goiano. Se alguém quiser superar o Vila, o Goiás ou o Atlético, terá que necessariamente jogar no Serra Dourada, pois os estádios particulares não dão aos clubes essa condição, né, de superar este público do Vila de quase 30 mil pessoas no estádio Serra Dourada. Bem, agora vou dar um moral aqui para o nosso patrocinador, a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para sua residência ou para o seu negócio, fale com a Viegas Printer. Lá temos impressoras de todos os tamanhos, né? Impressoras grandes, pequenas, médias, jato de tinta, toner, tudo isso você encontra na Viegas Printer, atendimento em todo o estado de Goiás. Fale com um dos nossos consultores pelo 99143 7700. Viegas Printer, locação de impressoras, parceira do Futebol 62. Vamos começar então pelos dados do jogo, né? Vamos começar aqui pelos números dos principais indicadores neste jogo entre Vila Nova e Fluminense. Eu vou relatando eles e comentando ao mesmo tempo. Posse de bola, 46% para o Vila, 53% para o Fluminense. Essa posse de bola chegou a ser maior para o Vila em determinado momento, especialmente no primeiro tempo, mas o Fluminense também tinha uma posse de bola defensiva muito grande, né? No ataque era pouco, o Fluminense ficava pouco com a bola, mas defensivamente, até uma característica dos times do Diniz, né? Os times do Diniz tendem a ter mais posse de bola defensiva do que ofensiva. Aliás, este é um dos desafios que o Diniz, nesse seu jogo, né, de posse de bola, de tentativa de posse de bola, ele precisa conseguir evoluir neste quesito. Finalizações: 21 finalizações do Vila, 5 na direção do gol, 7 finalizações do Fluminense, 2 na direção do gol. Onde está a diferença? Na qualidade das finalizações, né? O Vila finalizou 5 na direção do gol, nenhum que levasse grande perigo ao Fábio. As duas melhores finalizações do Vila, inclusive de maior perigo, foram para fora. Vou falar delas daqui a pouco. E o Fluminense teve 100% de aproveitamento. As duas que foram na direção do gol acabaram entrando. Cruzamentos: 25 do Vila, 23 do Vila, 15 do Fluminense. Um jogo de poucos cruzamentos, né? As equipes tentavam mais infiltrações dentro da área. Lançamentos: o Vila praticamente não utilizou-se da bola longa, sempre saindo pelo chão. 18 lançamentos do Vila
33 lançamentos do Fluminense. Desarmes, 16 do Vila, 13 do Fluminense, número dentro dos parâmetros, né? E os escanteios, 3 para o Vila, 4 para o Fluminense. Estes aí os principais números nessa derrota colorada para a equipe carioca por 2-0. Agora eu vou trazer para vocês os mapas de calor, né? Vamos observar aqui o mapa de calor das duas equipes, começando pelo Vila Nova. Aí está o mapa de calor do Vila. A posse de bola do Vila, ela foi basicamente ali da intermediária, quase toda ela na intermediária ofensiva, né? Quase toda dentro do campo do Fluminense. O Vila tem um pouco de posse de bola, como vocês podem observar pela lateral esquerda, até porque o Vila usa muito este setor para fazer a saída de bola, né? Essa é uma tendência da equipe colorada, usou muito este setor vamos dizer assim, nas laterais da intermediária ofensiva, o Vila também teve muita posse de bola por usar bastante o Victor Andrade pelo lado esquerdo e o Mateuzinho pelo lado direito. Agora ali naquela região central, próxima à meia-lua adversário, o Vila praticamente não teve posse de bola. Então o Vila ele ficava muito nas laterais, né, circundando ali a intermediária adversária, não tinha uma grande penetração, tanto é que a maioria das finalizações do Vila ao gol foram de fora da área, mas teve muita posse de bola no campo ofensivo. Daqui a pouco eu vou falar das finalizações, do jogo em si. Agora vamos ao Fluminense, de Fernando Diniz, aquele que eu citava. O Fluminense, os times do Diniz, até nesse caso do Fluminense ontem foi uma posse de bola pequena para os padrões das equipes do Fernando Diniz, teve aí um pouco mais de 50% de posse de bola. Os times do Diniz costumam ter 70%, 75% de posse de bola. Mas ontem teve o Diniz ainda está, vamos dizer assim, começando o seu trabalho no Fluminense, né? Mas com certeza com o tempo essa posse de bola vai aumentar. Mas a característica é a mesma. As equipes do Diniz tendem a ter uma posse de bola defensiva, uma posse de bola no seu próprio campo. Não são equipes que trabalham, pelo menos ele não conseguiu engatar isso no seu trabalho, de fazer com que suas equipes tenham uma posse de bola no campo do adversário. Então pode observar que a posse de bola do Fluminense está majoritariamente dentro do seu campo pelos lados. Por que pelos lados? Porque o Vila, a marcação escolhida pelo Igor Magalhães, ela forçava o Fluminense a sair pelos lados, a usar os corredores laterais, era uma estratégia. Inclusive o Vila roubou várias bolas dessa forma do Fluminense, tanto no primeiro tempo como no início do segundo tempo. O Vila fazia um funil, obrigava o Fluminense a jogar pelos lados, ao jogar pelos lados o Vila fechava a jogada, em alguns momentos conseguia roubar a bola da equipe carioca. Agora vamos à análise do jogo em si, né? Bem, o Fluminense até começou melhor a partida, usando muito o lado direito do seu ataque. E o Vila chegou apenas em um momento, que foi uma finalização do Mateuzinho ali naqueles primeiros, aliás, uma das melhores finalizações do Vila no jogo, né? Ele, uma jogada característica dele, no bico da área pelo lado direito, ele puxa para dentro e bate. A bola passa muito perto da trave do Fábio, mas o Fluminense tinha uma posse de bola maior e foi um dos poucos momentos em que o Fluminense conseguiu jogar dentro do campo do Vila, explorando muito o Luiz Henrique pelo lado direito e as subidas também do Samuel Xavier. E acaba abrindo o placar muito cedo, né? Aquele gol é que deu ao Fluminense a tranquilidade para ele levar o jogo de uma maneira mais favorável, vamos dizer assim, né? Evitar que o Vila pressionasse bastante, porque o gol sai muito cedo no jogo, né? E a vantagem subiu, ela dobrou. O Fluminense tinha uma vantagem de um gol, passou a ter uma vantagem de 2 gols. Para mim, um gol muito polêmico. Eu revi aquele lance inúmeras vezes para observar se aquele contato que há no Ralf, né, a falta do Samuel Xavier no Ralf, se ela aconteceu antes da batida na bola ou depois da batida da bola. A sensação que eu fiquei repetindo, é que a falta acontece no momento que o jogador bate na bola. Se ela acontece no momento que o jogador bate na bola, portanto o gol do Fluminense foi irregular, né? E o Daronco estava em cima do lance, não tinha VAR. Na cobrança do escanteio, o Ralf vai correr para dentro da grande área, o Samuel segura o Ralf
E o Vila falhou na jogada também, né? Falhou em dois momentos. Primeiro, você perde o duelo. Né? Na disputa no duelo, no primeiro pau, o Vila perde a jogada. E depois o Cano sozinho no segundo pau, né? Você não pode deixar um jogador com a qualidade do Cano sozinho dentro da grande área. Em momento algum, aliás. Então o Fluminense prevaleceu nas duas jogadas, no primeiro pau e depois com muita qualidade também do Cano, né, que desviou para fazer o primeiro gol. A partir daí, o Vila tomou conta do primeiro tempo, jogou em cima do Fluminense, não deixou o Fluminense sair lá de trás, porque muitas das vezes eu vejo o pessoal condenando o treinador por erros que não são dele, como se o treinador executasse. A estratégia do Igor para enfrentar o Fluminense foi uma estratégia muito bem feita. Ele não deixou o Fluminense jogar e ele jogou dentro do campo do Fluminense o jogo inteiro. O que faltou ao Vila para empatar o jogo ali naquele primeiro tempo, quem sabe até virar, até pelo volume que teve, o Vila poderia até ter virado o jogo na primeira etapa. Por quê? Como eu falava há pouco, o Vila na marcação subiu a marcação, não deixava o Fluminense sair jogando, que é uma coisa que o Diniz busca muito. Quando o Fluminense saía jogando, que o Fluminense não queria dar chutão, o Vila fortalecia a marcação pelo centro, obrigando o Fluminense a sair pelos lados. Ao sair pelos lados, o Vila fazia, vamos dizer, uma blitz em cima dos jogadores na lateral e conseguia roubar essa bola em algumas vezes, até numa quantidade interessante de roubadas de posse de bola. O que faltou ao Vila foi a capacidade para concluir as jogadas. O Vila desenhava boas jogadas, mas faltava essa capacidade. E aí eu achei que começou a exagerar demais nas finalizações de fora da área, pois se finalizava de qualquer jeito, jogador com o corpo desequilibrado, jogada de muito distante, algumas jogadas sem ângulo para finalização. Então o Vila começou a apostar demais nessa finalização de fora da área, porque não conseguia entrar ali naquele quadrado, né, que o Fluminense montou. O Fluminense montou um ferrolho na entrada da área. 8 jogadores praticamente jogando da meia-lua para trás. E o Vila circundou muito isso, usou poucas laterais de campo. Basta ver que o Vila fez só 15 cruzamentos no jogo. O Vila, neste ponto, quem é que faz falta, né, nesse tipo de jogada? Porque você tem o Vitor Andrade, que é um jogador que traz para dentro. Você tem o Mateuzinho, que é um jogador que traz para dentro. Faltaram os laterais. Né? Os dois laterais precisavam ter tido uma participação mais efetiva. Porque com dois atacantes com essa característica de fazer o facão, é o momento dos laterais dar profundidade às jogadas. Né? Os laterais é que precisam chegar ao fundo para fazer os cruzamentos. E aí, tanto o Formiga como o Alex Silva participaram um pouco do jogo ofensivo do Vila. Então, faltou ao Vila a qualidade de definir jogadas, coisa que sobrou ao Fluminense. O segundo tempo começa parecido com o primeiro, com o Vila pressionando o Fluminense, conseguindo, logo ali, até uns 6, 7 minutos, o Vila já tinha roubado 3 bolas do Fluminense na sua intermediária. Mas outra vez não conseguiu dar qualidade na finalização. E quando o Fluminense chegou de novo, ele chegou em dois momentos. Primeiro o Cano perde um gol quase feito ali na entrada da pequena área. E na segunda chegada o Fluminense faz o outro gol. Inclusive num erro de marcação do Alex Silva, né, que permite que o Pineda saia livre ali pelo lado esquerdo no passe do Natan. Então, faltou o que sobrou o Fluminense, faltou o Vila. E foi eficiência ofensiva. Né? O Fluminense chegou 3 vezes no gol do Vila, fez 2 gols. O Vila circundou a área do Fluminense por muito tempo, mas não conseguiu marcar. Mas, em termos de desempenho, eu acho que o Vila entregou o que tinha. A questão é que você tem uma diferença técnica entre as equipes. Você tem um time aí que trabalha com orçamento para cima, próximo a 500 milhões de reais, né? E você tem outro aí que vai trabalhar anualmente aí com orçamento de 18, 17 milhões de reais, né? Então é uma discrepância, né? Nós estamos falando de um time que tem um orçamento 30 vezes maior que o outro praticamente. Então realmente essa diferença, essa essa distância, vamos dizer assim, ela faz diferença em campo. Ela faz diferença onde?
quando, no poder de decisão que os jogadores têm. O Fluminense chegou 3 vezes, fez 2 gols. Por quê? Pela qualidade dos seus definidores. O Vila não tem no seu elenco jogadores com a mesma capacidade de definição que o Fluminense tem. Mas o Vila, eu penso que ele foi até onde era possível. E poderia surpreender o Fluminense, se classifica o Vila, seria uma surpresa. Isso é um fato. O Vila acabou não conseguindo surpreender. E parabéns ao torcedor colorado que entendeu o momento, que entendeu tanto o momento do time como o momento histórico do estádio Serra Dourada, uma reabertura. Né? Então, parabéns aos colorados que fizeram a sua parte e o time também. Não adianta ficar crucificando, não adianta ficar procurando bruxas, não adianta ficar procurando vilões. O Vila perdeu para um clube maior do que ele, com mais capacidade técnica que ele. Mas o Vila se portou de maneira honrada contra o Fluminense. Onde o Vila teve a grande chance de encaminhar a sua classificação foi no jogo da ida, quando abriu um 2-0 e depois acabou tomando a virada. Porque se o Vila traz para o Serra Dourada uma vantagem de ter vencido lá fora, o jogo era outro. Você obrigava o Fluminense a se expor, você não ia ver o Fluminense ali encaixotado na entrada da sua área esperando o Vila, como jogou o primeiro tempo depois que fez o gol. Você obrigaria o Fluminense a sair e aí a tendência era de um jogo diferente, com o Vila tendo espaço para jogar, explorar as duas laterais do Fluminense, especialmente a lateral esquerda do Fluminense. Tem muitas dificuldades na marcação, explorar o miolo de zaga do Fluminense. Aliás, esse miolo de zaga do Fluminense tende a sofrer muito nessa Série A, porque o Nino, a imprensa carioca, tem uma paixão muito grande pelo Nino, né? Inclusive, acham que ele é jogador que vai jogar na seleção brasileira. Mas eu acho os dois zagueiros do Fluminense limitadíssimos para a Série A do Campeonato Brasileiro, sabe? Eles fazem parte, vamos dizer assim, da média fraca do brasileiro. Então poderíamos ter tido um jogo diferente no estádio Serra Dourada. Mas o Fluminense virou o jogo de lá, fez 1-0 muito cedo e isso tornou a coisa muito cômoda para a equipe carioca. Tá bem, gente? Um grande abraço a todos vocês. Deixem a sua participação, a sua visão, o seu comentário. Ele é sempre muito bem-vindo aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos e até a próxima.